Capital Federal, agora a denúncia na qual o presidente Michel Temer é acusado de obstrução de justiça e de integrar uma organização criminosa será enviada à Câmara dos Deputados. Essa decisão foi tomada ontem pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade, o placar do STF foi 7-1. Quem terá sido o ministro que votou contra, hein? Difícil essa pergunta, hein, Trindade? Bom dia. Não dá para ficar quieto, não. Muito bom dia. Olha só, ainda não terminou, né? O julgamento será concluído hoje, faltam 3 votos, mas a maioria já está formada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha, os ministros analisaram o pedido do presidente Michel Temer para suspender o envio à Câmara dos Deputados daquele segundo pedido de abertura de processo contra ele no Supremo Tribunal Federal, assinado ainda pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. A ideia era analisar só isso, o envio da denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas alguns ministros acabaram aprofundando ali e definindo detalhes sobre o julgamento grande que vai acontecer sobre como aproveitar a delação premiada da JBS. E alguns ministros falaram, mas a decisão é essa, enviar ou não. Já está formada a maioria, hoje deve ser concluído o processo, e aí já estamos no passo seguinte, na Câmara dos Deputados, ou seja, já a articulação para evitar a abertura desse segundo processo. Agora, respondendo à sua pergunta, Gilmar Mendes, ele foi o único que votou contra e destilou ali todo o seu ódio contra o procurador-geral Rodrigo Janot, Trindade. Chamou de incompetente, e foi uma fala forte, Edgar. A gente tem esse vídeo aqui para ilustrar a tua fala aqui. Solta pra gente, Bruno, por favor, desse momento. Descer na escala das degradações. Não há o que mais descer na escala das degradações. Se trata de um indivíduo sem nenhum caráter. Na ânsia de se salvar, tentou envolver, na esperança de que o ministro relator iria manter o sigilo, tentou jogar a suspeita, a onda de suspicácia sobre o Supremo. Aí, tá vendo? Sem nenhum caráter. Ele usou palavras fortes, não foi só essa, né? O voto foi um pouco mais longo e ele dizia que havia má-fé, denúncias graves contra o ex-procurador-geral da República e destilou ali todo o seu ódio e mostrando, inclusive, que quando houver essa votação que eu me referi, que deve acontecer no futuro, né? Na verdade não é votação, julgamento que se fala no Supremo. Quando houver esse julgamento, ele vai decidir para não utilizar os dados e as provas da delação da JBS. Ô Augusto, o que os deputados vão fazer, a gente já imagina, né, até com base na denúncia anterior, né, que foi, né, para a Câmara dos Deputados. Mas dá para a gente vislumbrar alguma surpresa aí com relação a isso? Olha, em primeiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, ele me lembra o episódio que sempre acontecia quando o Gabeira, único representante do Partido Verde na Câmara, ele ia votar. Você sabe que lá, se você tiver um deputado, você tem também o cargo de líder. Você é líder de si mesmo. Então, o Luiz Eduardo Magalhães, que era o presidente bem-humorado, falava assim: como vota a bancada do PT pela liderança? E o Gabeira, do PV. E o Gabeira ria, disse, vota assim, assim. O Gilmar Mendes acha que é uma bancada. Do jeito que ele fala, parece que ele representa mais de um. Ele é o ministro responsável pelo agravamento da crise que teremos, crise ética e política, porque agora que as coisas pioraram mais ainda para o Temer, a gente lembra que tudo poderia ter sido resolvido seguindo a lei no TSE, o que ele não fez. O que ele não fez. E isso foi uma afronta à nação. Essa sim. Ele fez isso, abriu chance agora deu a chance agora aos deputados de novamente voltarem à prática da chantagem. Com motivos, porque o presidente Michel Temer não tem como se safar juridicamente. A salvação dele é política, negociando com essa turma. Sim. É o que teremos de novo. Culpa do ministro Gilmar Mendes e dos que o acompanharam. Ali havia uma
bancadinha, né? Sim. No TSE. O Temer não tem condições morais de continuar governando o Brasil. E aí agora a gente discute aquele negócio, mas falta só um ano, Central Maia cai também, depois o Eunício, e isso é o Brasil. Trindade, quer comentar ainda sobre esse assunto? Tem um outro para tratar com você, hein? Pois é, só para dizer, Augusto, que eu me lembro do Gabeira, você sabe que ele é irritantemente coerente, né? É um bom parlamentar. Muito. Eu me lembro que nessa fase, agora já não é mais assim, um deputado só não representa uma bancada, mas o Gabeira foi obrigado a votar a favor de um projeto apresentado por Fernando Henrique. E aí o Luiz Eduardo perguntou como vota a bancada do PV, que era ele sozinho, e ele sério, foi no microfone e falou: senhor presidente, apesar desse governo fascista ter retido as minhas sementinhas, eu vou votar sim. Ô Trindade, vamos lá.